Semana passada eu estava indo na direção da Zona Norte, e exatamente na Avenida Norte, quando observei no carro da frente um adesivo. E eu sou muito curioso com esse negócio de adesivos, né? Desde antes dos próprios adesivos, quando havia afirmações, por exemplo, em placas, em para-choques de caminhão, que essa coisa despertou minha curiosidade. Mas essa semana passada, indo lá para a avenida, para o bairro da Tamarineira, eu fui ultrapassado por um carro e o vidro traseiro inteirinho estava tomado por um adesivo. E o adesivo dizia assim: tornei-me próspero na terra da minha aflição. E aquilo entrou como um míssil no meu coração. Aquilo bateu na minha alma e eu fiquei bem abalado, beneficamente abalado, e de lá para cá comecei a refletir, a literalmente ruminar essa afirmação, e resolvi dar uma relida na vida do homem que foi motivo dessa afirmação, José. Conhecido como José do Egito, porque lá viveu grande parte de sua vida. Quando fomos, quem foi comigo há 2 anos ao Egito, lembra que ainda vimos vestígios da sua existência ali. Quem for em maio não vai ver, porque ao Egito eu não vou mais, chega. Minha cota de Egito está preenchida. Mas a afirmação é contundente: tornei-me próspero na terra da minha aflição. Isso é, onde eu vivi as maiores agonias da minha vida, eu agora vivo as maiores bênçãos da minha existência. Onde eu tomei ou bebi o fel das dores e das amarguras, agora eu sorvo o mel doce que escorre da rocha. Onde programaram a minha derrota, eu me tornei vitorioso. Onde me instalaram para ver a morte e a humilhação, Deus colocou-me no trono e na exaltação. Isso é história, isso não é ficção, isso não é uma parábola, isso não é uma criação da fertilidade imaginária da mente oriental, que foi capaz de produzir as 1001 noites, histórias fantásticas. Não, isso é fato, isso é história, isso é registro. Quem era José, queridos? José era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. José era, vamos usar uma palavrinha conhecida, o xodó de Jacó. Jacó amava todos os filhos, mas ele tinha um xodó com José. Havia um carinho direcionado para a vida de José. Talvez porque José fosse fruto do relacionamento dele com a maior paixão de sua vida, que foi Raquel. Vocês sabem a história e sabem que ele trabalhou por Raquel 14 anos. Ele a amou extrema e fulgurantemente. A Bíblia diz que ela era uma mulher linda, de semblante e de porte. Tinha postura e beleza fisionômica. E José é fruto desse casamento, desse relacionamento de Jacó com Raquel. No entanto, esse menino tem uma trajetória de tribulação que levaria muita gente a dizer assim: se ser abençoado é isso, eu abro mão. Se isso é viver com bênção, eu desisto. Eu prefiro viver sem ela. Porque a vida de José parece uma dízima periódica de dor, de agonia, de frustração, de coisas tristes.
E quando eu lembro dele, eu lembro do que disse um pensador: talvez o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso seja a tribulação. Essa semana eu conversava com um empresário e ele me dizia a seguinte história: quando meus filhos começaram a crescer, aí o mais velho, já um rapazinho, pediu um carro, eu dei, e comecei a perceber que ele achou que tudo na vida era muito fácil, era apertar um botão e a coisa acontecia, era tocar aqui e acontecia. Aí um dia eu cheguei junto dele e disse: passa para cá as chaves do carro. O senhor quer as chaves do meu carro? Eu disse: quero. Quanto tempo o senhor vai ficar com elas? Não sei. E como é que eu vou para a faculdade? De ônibus. Por que o senhor faz isso? Porque eu quero que você aprenda um pouco sobre sofrimento, não teoricamente, mas estando ao lado de pessoas que sofrem todo dia o que você vai sofrer durante alguns dias. E ele me dizia isso lá em Maceió anteontem. Foi um santo remédio. Hoje o rapaz é médico, é empresário, bem-sucedido, pai de família, marido, mas a pedagogia da praticidade, da tribulação, produziu resultados. Não que você vá se tornar algoz de um filho, não que você agora vá se tornar um desmancha-prazeres, mas se a vida é isso, e isso é a vida, infelizmente não era para ser assim, Deus nos criou para outra coisa, para uma vida completamente diferente. A pedagogia da vida determina que eles sejam ensinados, e aí é que começa o processo pedagógico de Deus na vida de Jacó, que nos traz na vida de José, que nos traz alguma luz. Observe a trajetória desse menino. Ele nasce, vive na casa do pai, é o xodó do pai, mas de repente, esse menino que estava no seio da família, cercado de cuidados, de carinho, de conforto, no dia seguinte vê-se jogado numa cisterna fria, traído pelos irmãos, passado para trás pelos irmãos. Quem puxa o tapete dele não é um estranho, não é um inimigo, quem puxa o tapete dele são os irmãos de sangue. E ele está ali naquele ambiente frio e escuro, com expectativa da morte. Da cisterna, ele é vendido como mercadoria a uma caravana de midianitas que ia para o Egito. Ele é coisificado, ele é transformado em coisa. Ele já não é mais tratado como irmão. Antes era livre, antes era um jovem solto dentro de casa, agora é escravo. No entanto, o que se percebe é que aquilo que deveria ser morte na cisterna trouxe uma alternativa que, se não era boa, era do momento, porque era melhor ser escravo do que cadáver. Do mercado de escravos, ele vai trabalhar na casa de um general egípcio chamado Potifar. Ali ele sofre as tentações mais contundentes da sua vida, mas ele tem o carinho do patrão que o apreciava. No entanto, vitimado por uma calúnia, difamado, ele é preso, é jogado na masmorra. Quando ele chega na masmorra, ele que pensou que a vida finalmente tinha melhorado um pouco, depois de ser traído, enganado, passado para trás, ter o tapete puxado, decepcionado com os irmãos, vendido como mercadoria, agora finalmente trabalha na casa de uma autoridade. Ele diz: começou a melhorar, aí é caluniado e é jogado na cadeia. Vai para a masmorra, acusado de assédio sexual. O que a gente acha impressionante, queridos, é que a bênção estava com esse rapaz onde ele estivesse. Era como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era virulento. Onde botasse, ele frutificava. Bota Paulo na cadeia, daqui a pouco o carcereiro é convertido. Bota Paulo no navio, daqui a pouco a tripulação inteira está convertida. Bota Paulo numa ilha, uma víbora ao pique, daqui a pouco o líder da comunidade é curado e convertido. Bota Paulo numa prisão domiciliar em Roma,
e ele sai todo dia para tomar banho de sol, porque o direito romano determinava, e há um militar que sai com ele, cada dia um jovem soldado do império, sai um soldado, volta um cristão. E disseram, tem que matar o homem, porque onde bota ele gera. Há uma fertilidade. Isso não é um homem, isso é um útero de Deus aqui na terra, a gerar filhos. Está permanentemente gestando. Era José. José vai para a casa de Potifar, é caluniado, é jogado na masmorra, daqui a pouco muda a vida de carcereiro, começa a ter revelações de Deus, é abençoado como mordomo, abençoado como preso, abençoado de todas as formas que se pode imaginar. Mas a Bíblia deixa claro, a Bíblia diz porque a mão de Deus estava sobre ele, e onde o indivíduo botava a mão, a coisa acontecia. É o que diz o Salmo 1: tudo quanto fizer será bem sucedido. É o que diz o Salmo 91: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua esquerda, tu porém não serás atingido. É o caso de José. Agora, esse moço tinha marcas na sua vida que nós precisamos começar a buscar para a nossa vida. Em primeiro lugar, era um moço de visão. Não limitou-se à visão da cisterna. José não era aquele indivíduo circunscrito ao ambiente em que ele estava, e por isso foi chamado de sonhador. Projetos, visões, sonhos, a mente sempre engravidada por coisas boas e grandiosas, e isso despertou ciúme na família, e os irmãos disseram, isso é um alucinado, isso é um sonhador. A vida pertence a quem tem visão, a quem não olha para o chão. Um dos grandes empresários cearenses, um dos maiores empresários da história do Ceará, teve um crescimento vertiginoso quando terminou a Segunda Guerra Mundial e sucatas existiam por todo lado. E esse indivíduo, onde os outros só viam ferrugem, ele viu possibilidades. Onde os outros só viam monturo e ruínas, ele viu oportunidades. E tornou-se uma potência na sua terra e conhecido no país. José tinha visão. Quando eu era menino, eu tive uma vontade muito grande de ver uma lagarta se transformar em borboleta. E na minha ingenuidade de criança, eu comecei a dar plantão. Mas não tinha jeito. E demorava, e lá, e não tinha jeito. E minha mãe dizia, é desse casulo que vai sair a borboleta. Até que um dia aconteceu, coincidentemente, o casulo começa a romper-se. A ideia era que saía uma perna para um lado, uma perna para o outro, depois uma asa. E quando o casulo é rompido por um processo de dor, não é de conforto, ao invés de sair dali o ser asqueroso que rastejava, cuja visão era limitada ao pó, a alguns centímetros do chão, sai dali um ser colorido, bonito, cuja visão agora é muito mais ampla, que vê as coisas do alto e que tem, se pudesse ter, diria, novas perspectivas de vida. Na nossa vida, se nós cremos em Deus, o sofrimento é uma espécie de casulo de onde um dia sairemos com a vida melhor, para voar mais alto, para ter mais visão da vida. José não ficou com a visão da cisterna, José não ficou com a visão da caravana que o carregou, José não ficou com a visão da masmorra onde ele estava. Ele era um moço de visão. Você tem visão? Tem que ver. Em segundo lugar, ele tinha caráter. Hoje em dia, as pessoas querem manter relacionamentos com bons temperamentos, mas não cuidam do caráter. É melhor um temperamento ruim e um caráter bom do que o contrário. É melhor um que dá trabalho, que explode, não é o ideal, mas eu estou apenas fazendo a comparação,
do que aquele que é bonzinho, que afaga, mas que o caráter é uma áspide, é uma cobra venenosa, traiçoeira, perigosa. José demonstra caráter. José é um homem de uma integridade extraordinária. Ele foge de situações perigosas, não justifica erros, não explica erros. Em terceiro lugar, era simpático. A Bíblia diz que o carcereiro gostava dele. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que uma das características do povo de Deus é ser simpático. 20 séculos de história foram criando uma cultura de que o santo tinha que ter cara de antipático. Aí você olha para uma pessoa ou para uma pintura supostamente de um santo e o jovem olha aquilo, corre. Menino desse da era da informática, ele olha para um quadro daquele e ele diz: vão embora, tira isso aqui da minha frente. Isso cheira a mofo, a gesso, a rigidez, a teia de aranha. No entanto, o que a Bíblia deixa claro é que José era simpático, era um indivíduo simpático. Prisão, masmorra, cisterna, traição, não tiraram dele a doçura, nem o tornaram amargo. Lá em Atos capítulo 2 está escrito que a igreja começou a crescer, e tem lá o verso 46, se a memória não me falha, e contavam com a simpatia de todo o povo. O povo olhava e dizia: escolhi esse estilo de vida que eu quero ir para lá. Fizeram uma inversão tão grande de santidade, santo ficou confundido com tristeza, com estraga-prazeres, que as pessoas às vezes dizem assim: ih, lá vem ela, por aqui. Corta caminho, cria alternativas. Mas José era simpático. Onde ele chegava, ele era simpático. Em quarto lugar, foi um rapaz que soube aproveitar a oportunidade. Um dos grandes erros de muitas pessoas é jogar oportunidades fora. Oportunidade é algo que deve ser agarrado. O gaúcho, ele tem um ditado popular que diz que o cavalo passou encilhado. Outro dia eu, conversando com um amigo, eu morei 9 anos lá, mas eu esqueci da expressão e usei a palavra: o cavalo passou selado. Ele pensou que era selo de correio, né? Lá eles dizem encilhado. Há oportunidades assim, o indivíduo tem que agarrar. É como Jacó e Jaboque. O anjo do Senhor dizia: eu preciso ir. Ele dizia: não vai, é agora, a chance é essa. Ou vai ou racha, é 880. Daqui você não sai enquanto não me abençoar. Ele teve a percepção de que era ali. José teve uma oportunidade, e agarrou-se a ela. Não brinque com oportunidade e depois fique pedindo para Deus abençoar, porque as oportunidades são como pepitas de ouro que precisam ser muito bem aproveitadas. Em quinto lugar, ele era um cara positivista, ou positivo, melhor dizendo, otimista. Ele era aquele indivíduo que sabia ver o bom no meio do ruim. A flor de lótus, ela nasce nos pantanais uma vez a cada 100 anos. Há pessoas que só veem o Pantanal, há outras que veem a flor. Há pessoas que conseguem do bom não extrair nada, mas há pessoas que conseguem das provações e lutas da vida extrair pérolas e coisas extraordinárias. Quando eu era rapaz, havia uma anedota contada por um humorista brasileiro, e ele disse que um dia o pai tinha 2 filhos e era um fazendeiro, e colocou esterco de cavalo em 2 latas, encheu cada lata com esterco de cavalo. E um filho era otimista e o outro pessimista. Aí, ao pessimista, ele deu o próprio cavalo. E aí o menino começou: para que eu quero cavalo? Isso é uma desgraça.
Isso é uma inutilidade. Agora eu vou ter trabalho, vou cair do cavalo, tem que cuidar, lavar. Meu pai não podia ter tido uma ideia melhor e lamentou-se. E pegou as 2 latas com esterco e deu ao otimista. Diz que o menino olhou para as latas e disse: cadê o cavalo? Onde anda o cavalo? Então, José era positivo sem ser irreal. Não era um positivismo desencarnado da vida, mas era aquele indivíduo que, estribado na fé, olhava ao redor e dizia: vai melhorar. Esse negócio não acabou ainda. Essa história não mudou. Uma pessoa positiva e abençoada não vê a desgraça como fim, mas crê que Deus vai abrir portas onde ninguém pode abrir. Em 6º lugar, ele era corajoso. O menino era corajoso. Não era coragem para brigar, para agredir. Era coragem para topar desafios. Era coragem para olhar para o gigante e dizer, como Davi, adolescente quase ainda: você vem contra mim com pedras, com lanças, com escudos, eu vou em cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Em 7º, José tinha um coração perdoador. Perdão é amnésia de amor. Perdão não é esquecimento. Como é que eu vou pedir a uma mãe que teve um filho assassinado que esqueça? Como é que eu vou pedir a uma moça que foi estuprada que esqueça? Perdão é apenas a perda emocional que faz o desmonte da engenharia, da vingança, da arquitetura, do troco. É parar de viver dizendo: eu te pego mais na frente. A esquina lhe espera. José perdoa, limpa um coração, ele não guarda rancor. Então a gente começa a perceber que as razões da prosperidade desse menino tinham muito a ver com quem ele era também. E finalmente, ele nos deixa lições práticas para a nossa vida. Primeiro, aprenda com José: não assuma dificuldades familiares como irreversíveis. Toda família tem seus problemas. O que você não pode é dizer: não tem jeito, acabou, é o fim. Se você conhece a história de José, você vai ver que o fim foi extraordinário. Esse menino chega ao fim da vida reconciliado com toda a família. Então olha aqui para mim, tem problema na família? Calma, não dê isso como irreversível. Em segundo lugar, não caia em túneis de desespero, isso é, cisternas de depressão, de angústia, de ansiedade. E aí você começa a alimentar a mente dia e noite: não tem jeito, não dá jeito, não vou sair, é impossível, não consigo, estou arrasado, derrotado. E Jó, ele nos afirma o seguinte: o que eu mais temia me aconteceu. Isso é, a mente alimentada pelo medo e pela insegurança começa a criar caminhos e a viabilizar tragédias na nossa vida. Não admita a existência de problemas perpétuos. Não seja aquele tipo que olha para o problema e diz: não tem mais fim. Esse aqui não acaba mais. Acaba. Não diga a respeito do problema: esse aqui é para sempre. Não é. Desde que eu me entendo de gente que ouço um ditado popular que diz que não há mal que nunca se acabe e nem bem que dure para sempre. A vida é cíclica. A vida é como a topografia existencial, ela determina altos e baixos, subidas e descidas. Quando eu estou no alto, glória a Deus. Quando eu estou embaixo, glória a Deus. Não são as sensações que vão determinar a existência dele ou a presença dele na minha vida. José foi um moço que nunca permitiu isso na cadeia, na cisterna, na masmorra, onde estava.
Uma outra lição que ele nos dá é essa aqui: não tenha medo de crescer repentinamente. Eu conheço uma moça que durante anos orou e dizia: Senhor, abre uma porta. Aí um dia Deus abriu, ela olhou para mim e disse: será que eu entro? Estou com medo. Eu lembrei de Pedro, o apóstolo, que estava preso, a igreja reunida na casa de Maria, orando para Deus libertar Pedro. Senhor, tira Pedro da cadeia. Senhor, liberta Pedro. Aí diz o texto de Atos que vai lá um anjo, viabiliza tudo, Pedro é liberto, vai para a casa de Maria, onde ele sabe que os irmãos estão, bate a porta, a empregada sai e pergunta: quem é você, Pedro? Ela faz: Pedro? Vai lá dentro e diz: quem está aí fora querendo entrar é Pedro. Aí os irmãos dizem: não pode ser. Como não pode ser? Não é o que estavam pedindo? Então tem gente que passa tanto tempo pedindo que estranha quando Deus responde. Será que eu estou bom mesmo? Será que sou eu? Primeira vez que eu fui ao Oriente Médio, em 1977, um amigo, empresário lá da Paraíba, que estava comigo, quando acordamos de manhã, éramos um grupinho de 16, começávamos a ouvir aqueles cantos muçulmanos, 5, 6 horas da manhã, e ele começou a se beliscar e disse: eu quero ver se eu estou aqui mesmo, né? Há pessoas que encaram respostas de oração assim: olha aqui para mim, você já vem pedindo há um bom tempo, quando Deus responder, entre. Uma vez no Rio de Janeiro, uma moça disse: pastor, tem 5 portas abertas, o que é que eu faço? Na mente dela, o negócio era o seguinte, uma mente negativa: uma era de Deus e 4 não eram. Eu digo: escolha um e entre. Como? Eu digo: Deus exagerou, minha filha. Ele é abençoadamente exagerado. Você pediu um, ele abriu 5, escolha um e entre. Ah, é mesmo. É mesmo. E acabar perdendo a bênção no conflito psicológico de dizer: é aqui, não, é por ali, não, a porta é aquela. E ia passar a chance. Às vezes nós pedimos uma, Deus abre 10. Deus te dá o abençoado direito de escolher. Então, se Deus abrir, quando Deus abrir, melhor dizendo, entre em nome de Jesus. Não se preocupe, não tenha medo de lidar com o sucesso, porque quando Deus abre, Ele capacita, Ele prepara. Não acredite na imutabilidade das situações. Situações mudam, situações são alteradas, principalmente quando a gente está com o Senhor na vida. Eu tenho dito, um com Deus é maioria. O ato mais covarde e subversivo do universo é a oração, que você está junto com Deus conspirando, elaborando. Uma senhora foi ao meu gabinete, só fazia se lamentar, e eu comecei a tentar encorajar, e lá para as tantas ela disse: é que o senhor não conhece minha vida, eu sou abandonada, somos somente eu e Deus. Eu digo: a senhora quer mais o quê? Quer mudar o parceiro? Deus me livre. Eu digo: então, bota o pé no chão e veja o que fala. Porque eu não... Eu digo: minha filha, um com Deus é maioria esmagadora. Então nós vamos perdendo essa percepção. Não se assombre diante dos desafios, porque Deus só dá desafio quando capacita. Você sabe onde Deus foi buscar o maior rei da história de Israel? Ainda hoje, o símbolo desse reinado está na bandeira de Israel, que é uma estrela, Davi. Sabe onde Deus foi buscar? O primeiro rei de Israel foi escolhido pelo currículo, Saul. Olharam para Saul e disseram: pô, esse cara é bonito. Fosse hoje, ia ser chamado de metrosexual, né? Era um galã. A Bíblia diz que em toda a nação o mais alto ficava no ombro dele.
foi uma ruína. Aí onde é que Deus vai buscar Davi? Na zona rural. De Piancó para lá, 1,5 léguas. Deus vai buscar. Pega o menino, diz a Bíblia que ele era jovem, ruivo e sisudo no falar. Era de falar pouco. Claro. Passava o dia apacentando animais. Aí Deus pega esse indivíduo, bota no trono, reina 40 anos, nunca conheceu uma derrota militar na sua vida, onde hoje é a faixa de Gaza que vocês estão ouvindo falar tanto. Estavam os maiores inimigos deles, que eram os filisteus, na região de Asdod e Asquelon, que é onde está Gaza hoje, e ele jamais conheceu derrota, saiu invicto. Agora, se Davi fosse aquele tipo que diz, não, eu nasci para cuidar de burro, de jumento, minha vocação é passar o dia aqui, não é para reinar, vamos lá. Se é o Senhor que quer, o Senhor vai capacitar. E também, como José, quando você for abençoado e abençoada, não esqueça de onde você veio. Tenha memória, lembre da sua história. Lembre-se daqueles que colaboraram para o seu sucesso. Lembre-se com gratidão e misericórdia, se for preciso. Porque até aqueles que aparentemente queriam destruí-lo, no fundo estavam pedagogicamente construindo um caminho para você vencer. Quando ele assume o trono, tornou-se um administrador que ainda hoje dá inveja. A nação numa crise, a agricultura arruinada e a economia era 100% no campo. A falência nacional, o desespero, além dos subprodutos como fome, sede, não havia indústria, o comércio era totalmente baseado na atividade agrícola ou na pecuária. De repente isso tudo se acaba. Mas José havia estabelecido, criado um plano administrativo que ficou conhecido como vintena. Ele dizia, de tudo que se colher, 20% vai ser armazenado. Ninguém nunca ouviu falar nisso, hoje é comum. Naquele tempo foi uma revolução administrativa. E diz a Bíblia que ele encheu os celeiros, os silos, abarrotou, e a vida corria, e o povo dizia, esse menino é maluco. 20% é muita coisa. Quando a miséria bateu, a seca chegou, durante 7 anos de estiagem, foi essa poupança, feita por ele como grande administrador, que salvou a nação e socorreu as nações ao redor. Eu quero encerrar com uma pergunta. Toda essa vitória de José, você lembra onde aconteceu? No Egito. Ele foi mandado para o Egito como? Como escravo. Traído, vendido, negociado, caluniado, preso. Os primeiros momentos dele no Egito foram de aflição. Agora, é por isso que ele pode olhar para trás e dizer, tornei-me próspero na terra da minha aflição. Qual o ensino final e objetivo disso? Olha aqui para mim. O que prepararam como cova para você, Deus vai transformar em trono. O que programaram como Ezequiel, como Réquiem, para você, Deus vai transformar em marcha de vitória. O que prepararam como espaço de morte, vai ser lugar de ressurreição. O que prepararam para ser fim, vai ser início.
E se você crer, você um dia vai dizer também: tornei-me próspero, próspera na terra da minha aflição. Não é em outro lugar, é aí. Não é fugindo do problema, fugindo de casa. Um rapaz uma vez me disse: eu errei tanto que vou me mudar para Manaus. Eu disse: é perda de tempo, porque os problemas vão juntos. Uma moça disse a meu pai uma vez: vou casar, pastor, porque eu tenho tanto problema em casa que vou casar. Papai disse: você vai levar na mala tudo. Deus quer nos fazer prósperos na terra da nossa aflição. Para isso, Ele pode levar você para um lugar distante, trazer de volta, você ser acometido por uma doença para depois ser curado, você experimentar uma crise financeira. O processo pedagógico é estranho e não é uma regra. Pode acontecer com você ou não, mas se acontecer, seja como José. E quem esperava ver você morto, derrotado, abatido, caído, liquidado, falido, abandonado, triste, vai ter que tolerar a marcha da sua vitória em nome de Jesus. Amém, querido? Evangelho é isso, é esperança. Eu não creio em pregação do evangelho pessimista, derrotista. Evangelho é boa nova, é uma notícia boa. Evangelho é dizer para quem está atribulado: calma. Ainda pode acontecer. Eu gostaria de ver todos aqueles que aqui estão e que me ouvem pela internet, que vivem uma sequência de derrotas, que olham para a sua vida e dizem: poxa, mas não melhora. Eu já cansei de receber pessoas que dizem: bispo, estava tudo pronto para assinar os documentos, no dia anterior deu tudo errado. Eu gostaria de convidá-los para que hoje, pela fé, pudessem dizer: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E eu que esperava só choro, não consigo me conter de riso. Salmo 126, Davi diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, se beliscando assim. Será que é verdade? Meu Deus, eu vou ficar quietinho que eu posso acordar. Diz que a opinião pública, as pessoas olhavam e diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E ele emendava e dizia: é verdade, por isso estamos alegres. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Quando? Quando o Senhor restaurou. Só se restaura o que foi perdido, o que foi estragado. Se não houve estrago, não precisa restauração. E o mesmo Salmo diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará alegre, com júbilo, trazendo os seus feixes. Com o Senhor, o fim da história é vitória. Quando? Não sei. Como? Não sei. Cansei e desisti na vida de querer imaginar o mecanismo de ação de Deus. Ele faz como quer, quando quer, onde quer. Eu só sei de uma coisa: Ele faz. Vamos ficar em pé, vamos cantar um louvor. Eu sei que muitos de vocês talvez vivam hoje a experiência da primeira metade da vida de José. Uma sequência. Sai de casa, jogado numa cisterna, ou seja, problemas na família, sai de casa, passa a viver a solidão da cisterna, depois passa a ser tratado como coisa, já não é visto como gente. Mais adiante piora, vai para uma masmorra,
Tem gente que pode olhar para mim e dizer: a sucessão de pioras está insuportável. Mas há uma coisa que me encanta de toda a minha vida: é que Deus é perito em virar jogo, em mudar histórias. Eu tenho vontade de escrever um dia sobre casos reais, com nomes, de gente que eu conheci, cuja história foi mudada. Tornei-me próspero na terra da minha aflição. Amém? Nós vamos cantar, e se você quer vir à frente, orar, dizer a Deus simplesmente: eu sei que um dia a virada vai acontecer. Pode ser num relacionamento, num casamento, com um filho. Tem coisa que doa mais do que um relacionamento ruim com um filho. Nos negócios, na saúde, no diagnóstico, eu não sei. Cada um de nós vive suas lutas. Mas eu quero desafiá-lo aqui hoje. Olhe para o Senhor e diga: eu creio que é no lugar da aflição que a prosperidade vai me alcançar. É onde eu ia falir que eu vou ganhar. Enquanto cantamos, os que querem, venham para cá. Vamos orar em nome de Jesus.